Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Aperta o REC Podcast. Eu sou o Thiago Augusto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre essa seguinte pergunta: o que é e o que não é podcast? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Mas antes, já se inscreva no canal e ao final, claro, você curtindo, você deixa o seu like e compartilha com os seus amigos, beleza? Então, roda a vinheta e vamos que vamos! Mas vamos lá, antes de entrar realmente no assunto do que não é podcast e o que é podcast, para resumir esse vídeo, eu preciso dizer que o que é podcast é tudo que é transmitido ou notificado através de um feed. E o que é um feed RSS, que é o tão famoso? É um arquivo em XML que ele notifica ao seu usuário, ao seu assinante, novas notificações. Então como é que funciona isso? Você posta um áudio no seu servidor, no seu site, e a pessoa que já ouve através de um aplicativo de podcast, ela recebe uma notificação em seu smartphone, em seu aplicativo, em seu e-mail, enfim, dizendo que tem um novo áudio publicado nesse canal que ela escolheu. Então, basicamente é isso. Para você ter um podcast, você precisa ter um arquivo em áudio que seja transmitido através de um feed, que envie notificações através de um feed desse arquivo XML, tá? Hoje em dia você tem alguns sites que facilitam muito isso e até servidores de áudio que fazem isso muito bem, que é o Anchor, que é a Blubrry através de seu servidor, tem também a WordPress, que facilita bastante, que já tem um plugin, inclusive em parceria com a Blubrry, que ela já fornece um feed, então fica muito mais fácil. Você vai lá no seu site em WordPress, você instala lá esse plugin, e aí você já tem esse feed funcionando normalmente. É só você ir lá fazer as configurações que o plugin precisa e você tem o seu podcast aí, o seu feed apto para ser compartilhado na Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, enfim. Esse não é o foco desse vídeo de hoje, tá? O foco é dizer para você o que exatamente não é podcast, mas para isso eu preciso dizer o que é o podcast. Então podcast é isso, é um arquivo de áudio . Então, o podcast é isso, é qualquer arquivo de áudio e um detalhe, ou não, tá? Mas eu já vou entrar nesse detalhe rapidinho para não fazer o nó na sua cabeça, que é transmitido através de um feed RSS. Agora, por que eu disse que pode ser um arquivo de áudio ou não, tá? Porque o feed, ele aceita qualquer tipo de arquivo, seja arquivo de texto, seja arquivo de áudio, seja arquivo de vídeo, não importa, o feed, ele apenas notifica que há um novo conteúdo publicado em determinado canal. Tá certo? E por que o podcast? Resumidamente, porque quando esses arquivos de áudio começaram a ser enviados através de um feed, isso começou dentro do iPod e era transmitido através de broadcasting. Por isso o nome podcasting, tá bom? Então, resumindo, bem básico, tá? Não é nenhuma história do podcast, mas para você entender um pouquinho do que é um podcast, é isso, tá? E por que podcast? Porque a gente ouve áudios, né, através do iPod, né? Dificilmente você assistia vídeo, né? Mas era um dispositivo criado para áudios. Então, por isso, o áudio ficou caracterizado como podcast. Mas vale ressaltar que o podcast pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser arquivo de texto, pode ser arquivo de vídeo, pode ser arquivo de áudio, né, como que é o natural. Se o dispositivo ler esse tipo de arquivos, né, de formatos, então ele pode ser considerado um podcast, tá? Mas vamos lá, é isso. Então qualquer tipo de áudio que você faça, que você transmita dessa forma, você pode chamar de podcast. Agora, o que você não pode chamar de podcast, que muitas vezes as pessoas fazem isso, e eu recebo isso muito, principalmente no meu WhatsApp, vamos à nossa listinha. Item número 1 da nossa lista, olha só, áudios enviados por WhatsApp. Áudios enviados por WhatsApp. Sim, jovenzinho, sim, jovenzinha. Os áudios que você envia pelo WhatsApp não podem ser chamados de podcast. Por quê? Porque eu expliquei no começo, porque não é transmitido através de um feed, mas calma lá. Os áudios blog, por exemplo, que são aqueles players que estão disponíveis apenas
no site, que ele não é transmitido através de um feed. Então, se você tem um blog, se você tem ali um site e você tem aquele texto em áudio, ou você tem algum conteúdo em áudio, mas só fica no site, ele não é distribuído via feed, então ele não é um podcast. Alguns tipos de audiobooks. Por que eu disse alguns tipos de audiobooks? Porque o audiobook ele é um arquivo de áudio que você baixa em um determinado aplicativo também, mas ele não funciona como um feed. Você compra o audiobook, você baixa aquele arquivo de áudio e você ouve. Igual você está ouvindo música, tá? Então, ele não pode ser chamado de podcast por causa disso. Agora, se o seu audiobook está sendo distribuído por um feed RSS, então sim, aí você pode chamá-lo de podcast. Mas caso contrário, ele não é um podcast. Se ele só tem um player lá no teu site onde você vende o teu livro e você só tem o player ali dos capítulos e a pessoa ouve acessando o teu site, isso não é um podcast, tá? Vamos lá. Programas de rádio, áudio de Telegram, por exemplo. Vamos lá, programas de rádio. Programas de rádio, eles não são programa de podcast. Por que não são um podcast? Porque eles estão no rádio. Agora, a partir do momento que esse áudio ele é transmitido para o feed, como é o caso de grandes rádios aqui em São Paulo que fazem isso, acho que agora quase todas fazem isso, aí sim ele passa a ser um podcast, porque ele foi transmitido via... Aê, já tá aprendendo, via feed, é isso aí. Então por isso, quando o programa está no rádio, está naqueles aparelhos que estão atrás de mim, acho que vocês não podem ver, mas eu tenho 2 rádios aqui atrás. Então aí sim, eles podem ser chamados de programas de rádio, porque eles estão no rádio, eles estão sendo transmitidos via radiofrequência. Legal? Então vamos lá. Áudio de Telegram é a mesma coisa do que um áudio de WhatsApp, tá? São áudios assim que você envia de qualquer forma, menos por feed. Músicas. Embora existem músicas que são transmitidas via feed, mas não são... se elas não estiverem no feed, se elas estiverem em qualquer aplicativo de streaming, isso não é um podcast, tá? Áudios de YouTube, isso é uma grande polêmica. Tem pessoas que gravam o seu áudio e sobem para o YouTube e deixam lá. Não transmitem via RSS. Eu não vou entrar na questão dos aplicativos que leem o link do YouTube, que leem o feed do YouTube, tá? Para transmitir os seus arquivos, como é o caso, se eu não me engano, do Podcast Addict, tá? Que é um aplicativo para se ouvir podcast, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, não é o foco do vídeo, legal? Mas se você grava o seu programa e só posta ele no YouTube, sinto muito lhe informar, meu amigo, mas isso não é um podcast. O que você está fazendo é um programa para o YouTube, sem vídeo, somente a sonora ali acontecendo, né? Ainda que você tenha ali uma imagem de fundo, mas isso não é um podcast, tá? Então fica a dica, para ser um podcast você precisa estar no feed. Agora uma coisa que é importante dizer, eu não vou entrar em questão dos formatos de podcast, isso não é o tema desse programa agora. Posso gravar um outro programa mencionando algo sobre os temas de podcast, mas esse não é o foco agora, tá? Vou dar um exemplo para você. Como qualquer coisa que você quiser colocar no feed para se chamar de podcast, você pode fazer. Aqui no site do Aperto Rec, no canal você pode observar nos vídeos anteriores, nós temos um programa chamado Aperto Rec Live. Qual que é a sacada desse programa? É um programa que eu faço ao vivo aqui nos estúdios virtuais do Aperto Rec, como é que eu costumo chamar aqui o meu home office, meu estúdio virtual. Então o que acontece? Eu gravo o vídeo batendo papo com alguém e esse vídeo fica no YouTube, então você vai me ver conversando com as pessoas. Se você quiser depois conhecer, volta os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui nos cards também alguma indicação do Aperto Rec Live para você poder assistir, que é o nome do programa. E esse mesmo áudio, eu pego esse áudio, já gravo separado como eu estou fazendo aqui agora, pego esse áudio e transmito via feed, transformo ele em podcast. Então eu tenho um programa que, ao mesmo tempo que é um programa do YouTube, ele também é um podcast. Por quê? Porque ele está sendo transmitido através de um feed RSS. Tchau, folhinha! Então é isso, tá bom? Eu acho que ficou claro
o que é e o que não é um podcast, legal? Se você quiser, deixa aí nos comentários uma sugestão que você queira que eu grave, que eu mostre, que eu dê a minha opinião, o que eu penso sobre o podcast ou sobre uma forma de produzir. Eu vou ficar muito feliz em responder essa sua pergunta, legal? Eu espero que tenha ficado claro esse vídeo para você, o que é e o que não é um podcast. Deixe aí suas dúvidas, seus comentários aí embaixo no vídeo, se inscreva no canal, dê o like se você curtiu aí, compartilha com seus coleguinhas, com os jovenzinhos e jovenzinhas, isso vai ajudar o nosso canal a crescer e aí eu produzir mais conteúdos, tá certo? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no Aperta o Rec. Valeu!